condições para abençoar o teu coração, a tua alma. Falando aqui dessa menina, dessa jovem adivinhadora. Era uma jovem que estava sendo usada, manipulada por homens gananciosos, homens que amavam o dinheiro, que aproveitou daquela moça adivinhadora, usada pelo espírito imundo. É bom lembrarmos, irmãos, e depois você estuda sobre isso, havia um conceito aqui, nesse contexto aqui, sociológico, onde uma lenda existia, que as pessoas acreditavam que existia uma cobra, Piton, que recebia intervenção do sobrenatural para poder agir. E aí veio a ideia da palavra pitonisa, que era uma sacerdotisa. Então aquela sacerdotisa, existia lá a imagem de uma piton, de uma cobra, e eles acreditavam que então aquela divindade recebia, e aquela pessoa que era uma sacerdotisa recebia através daquela imagem, daquela divindade, ações sobrenaturais. E é por isso que vem a palavra pitonisa, vem de piton. E aqui tem essa menina que ganhava, que era usada pelos senhores para gerar lucros para eles. Ela era usada por aqueles senhores e ela recebia um espírito de adivinhação, e aí adivinhava o futuro das pessoas. Eu poderia dizer, pessoas procuravam para poder serem abençoadas, entre aspas. E aí essa menina, essa jovem, gerava lucros aos seus senhores. E Paulo, chegando naquele lugar, aqui em Filipos, todos os dias aquela menina falava assim: olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Todos os dias ela falava isso, usada pelo espírito do engano, por um demônio, por um espírito imundo. E Paulo, homem de Deus, apóstolo de Deus, cheio do Espírito Santo, vendo que isto se repetia, e ele já estava indignado, e pelo discernimento que o Espírito de Deus deu a ele, que aquela menina, aquela jovem, estava sendo usada por um espírito enganador. E ele então voltou-se e disse àquele espírito que estava sobre aquela menina, possuindo aquela moça: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Só que veja bem, aqueles senhores ganhavam com as adivinhações daquela jovem. E eles ficaram com raiva. E é isso que acontece nos dias de hoje, meus irmãos. A quantidade de diretores de novela, de escritores, programas que vão ao ar na televisão, Malhação e outros mais, tem como propósito gerar lucros para estes senhores da mídia que estão aí, levando os nossos adolescentes, os nossos jovens ao erro, à prostituição, à superstição, ao engano. Este espírito de engano continua manietando, manipulando, gerenciando mentes, corações, levando tantos nossos jovens, adolescentes, ao caos, a uma vida desregrada, sem sentido. E quando levanta-se um profeta de Deus, alguém pregando o evangelho, dizendo aos jovens que precisam ter santidade, pregando contra sexo antes do casamento, pregando contra as drogas, contra a idolatria, pregando contra a prostituição, pregando contra tudo isso aí, que tem levado os jovens a uma vida sem sentido. Aí, o profeta de Deus, nós somos ridicularizados.
E quantos que estão sofrendo as consequências como este apóstolo de Deus aqui sofreu? Porque ele expulsou o engano que estava manietando, manipulando aquela menina. E eu quero chamar a sua atenção, jovem, você adolescente que está aqui, você que me ouve, para que você se desperte. O propósito da Globo, da Record, o propósito dessas emissoras, de colocar esses programas, Malhação e outros mais, o Big Brother, Fazenda, eles querem, na verdade, o lucro. Eles têm interesse no lucro. Eles servem a mamon, ao dinheiro. Eles servem a este mundo que jaz no maligno. É o que a Bíblia diz, este mundo jaz no maligno. Quantos adolescentes, quantos jovens que estão perdidos. Por quê? Porque este mundo que jaz no maligno, o maligno tem usado mentes brilhantes, pessoas inteligentes, para fazerem aí as novelas, seriados, que não tem como propósito educar a nação, educar os nossos adolescentes e jovens, tem como propósito servir ao Deus deste século, o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Isso mesmo, destruir, meu jovem, adolescente, os seus sonhos. Destruir, adolescente, os seus sonhos. Então essa jovem aqui, ela era usada por aqueles senhores. E quando Paulo expulsou o demônio dela, aqueles senhores foram até as autoridades, foram até os pretores, e disseram que Paulo estava e Silas propagando costumes que não podemos receber, nem praticar porque somos romanos. Mas é isso. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. E na verdade, eles eram cegos, perdidos, como muitos que estão hoje. Mas você que está aqui, jovem, olha para cá, você é adolescente, você não é um perdido. Você foi achado pela graça de Deus, amém? Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo, para você ser dele, para que nessa geração corrompida pelo pecado, você faça diferença, você não se curve diante das propostas colocadas por este mundo aí, tenebroso, que jaz do maligno. Entende isso? E o que aconteceu? Levaram Paulo e Silas, depois de dar-lhes varada, depois de bater neles. Então é preciso você, querido pregador, você, pastor, que tem pregado sobre o evangelho da cruz, que tem pregado a verdade aqui contida nas páginas das escrituras, você será zombado, criticado ao você pregar contra o pecado, ao você falar que é preciso o jovem, o adolescente viver uma vida santa, o servo de Deus. Você que foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus te criou com um propósito. Mas eles foram presos, foram açoitados e presos. E é sobre essa introdução aqui, para chegarmos na segunda parte, que eu quero ainda falar para os irmãos. O espírito do engano tem entrado dentro das nossas comunidades, irmãos. Em primeiro lugar, que eu quero falar esse engano aqui. O engano que há hoje, porque nós vimos nas nossas comunidades a quantidade de nossos jovens se prostituindo, estão promiscuídos, se entregando aí às bebedeiras, às danças, a uma vida promíscua. Quando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos diz aqui que o meu corpo, o seu corpo, jovem, adolescente, é santuário do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus habita em você. E quando você recebeu a Jesus Cristo, isso foi graça, você não pode entregar novamente seu corpo à escravidão do pecado, vivendo essa vida desregrada. Mas o espírito do engano, lembra de Balaão?
O espírito do engano que está hoje dentro das nossas igrejas, das nossas comunidades. Balaão fez o povo de Deus desviar. Quando você lê sobre Balaão, aquele profeta, que Deus falou com ele, que não havia enviado ele para profetizar contra o povo dele, ele tentou então desviar o povo de Deus, levando o povo de Deus a pecar. E esse espírito de engano, nós temos visto hoje esse espírito de Balaão, como aconteceu com esta jovem aqui, que Paulo teve de expulsar aquele demônio. Nós temos visto isso dentro das nossas comunidades. E que Deus te livre, jovem, que Deus te livre, adolescente, desse espírito de Balaão, que não tem prezado pela santidade. Não tem nada a ver, eu posso namorar, eu posso ir para motel, eu posso manter relações sexuais no casamento, eu posso ir para as noitadas. Não! Você é povo de Deus! Você foi comprado por preço de sangue. Entende, jovem? Entende, adolescente? Essa palavra é para você, para que entra na tua alma, para que você entenda que o Cristo que morreu por você naquela cruz, ele morreu por você naquela cruz, e ele disse: alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É preciso morrer para as coisas deste mundo, para as farras, para a vida de prostituição, para esta vida de bebedeiras, para esta vida de euforias descomprometidas. Deus está me usando para dizer para você que você é dele. Ele te comprou pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Você é dele. Viu? Você é dele. Você foi comprado por preço de sangue. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro. E esse é o primeiro espírito de engano que tem entrado dentro das nossas igrejas. É preciso entender esta palavra de Jesus. Se você quer ganhar sua vida, se você quer ganhar a vida, você tem que perder. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Nós temos de pregar esse evangelho da cruz. Este evangelho que nos ensina que nós precisamos de morrer. Morrer para fornicação, morrer para prostituição. Morrer para esta vida desregrada que muitos têm vivido. Precisamos de entender, irmãos, o seguinte: que o Senhor Jesus nos tirou do império das trevas para que vivamos na luz. E nós somos filhos da luz, nós não somos filhos das trevas. Nós não somos da noite, nós somos do dia. Então o apóstolo Paulo aqui, esse texto eu entendo que nos fala sobre o espírito de engano. E o primeiro espírito de engano é esse. O segundo espírito de engano que tem havido dentro das nossas igrejas hoje. O segundo espírito de engano que tem entrado dentro das nossas igrejas. Aquelas pessoas que dizem que faz milagres, curas, expulsa demônios, mas que estão vivendo uma vida no pecado. Esses dias me procurou alguém porque ele ficou sabendo de um líder na sua cidade, um pastor, que está vivendo uma vida promíscua no pecado, acusado de roubo. E a igreja dele é a igreja que mais cresce daquela cidade. E ele expulsa demônios, tem curas. Ele impõe as mãos, as pessoas caem endemoniadas. E ele vem me perguntar: pastor Eugênio, como que pode? E a igreja está cheia de pessoas. E as pessoas são a cara dele. Ele fala palavrões, é mentiroso, é enrolado. E começou a falar os pecados daquele pastor. A pessoa em crise, entende? É o espírito de engano dentro da nossa comunidade, das igrejas que se dizem evangélicas. E eu falei: filha, esse negócio seguinte: a Bíblia diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor
é de Deus. A Bíblia diz que o engano viria. A Bíblia diz que no final dos tempos, até mesmo os eleitos seriam enganados. Como é que pode, meus irmãos? Escuta, jovem. Você foi chamado por Deus e você é forte. É o que 1 João diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Nós temos, durante 18 anos aqui em Montes Claros, falado sobre isso. Que o nosso lema, crer é também pensar. Nós temos de colocar nossa mente para pensar, irmãos. Esse espírito de engano. Olha o que tem acontecido no nosso meio hoje. O pastor expulsa os demônios, fala em línguas, revela, mas está no pecado, prostituindo, é ladrão. E eu falei com ela: minha filha, você precisa de ler a Bíblia. A Bíblia diz que no final dos tempos viriam os falsos profetas, os enganadores. E ela continuou: mas pastor Eugênio, mas quando ele põe as mãos sobre as pessoas caem endemoniadas, as pessoas são libertas. Eu falei: isso acontece porque o nome do Senhor Jesus está sendo usado em nome de Jesus e por causa da ingenuidade do povo. Mas ele não vai muito longe, porque a Bíblia diz que ai daquele que se escarnecer do Senhor. É esse o espírito de engano que tem estado entre nós, irmãos. É ou não é, pessoal, povo de Deus? O espírito do engano. Quem falou com você, meu amigo, meu irmão, que porque o pastor expulsa demônios, que faz curas, que ele é de Deus? E quem falou com você que as pessoas que são curadas também, que dizem que decidiram a Jesus, tiveram mesmo a regeneração? Olha o que a Bíblia fala daqueles 10 leprosos. 10 foram até Jesus para serem curados. Mas o que aconteceu? Apenas um voltou para agradecer e recebeu a salvação. Aqueles outros 9 receberam sua cura. Irmãos, os discípulos do Senhor ficaram maravilhados quando chegaram de viagem, da missão que eles foram lá para pregar o evangelho e libertar os cativos. E disseram ao Senhor Jesus: Senhor, maravilhados eles ficaram: Senhor, em teu nome os demônios nos submetem. E começou a relatar as maravilhas que aconteceram. E Jesus falou o seguinte: olha, não vos alegreis por isso, porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão arrolados no reino dos céus. O que adianta, meus irmãos? Entendeu? Se o nome não está arrolado nos céus. E não empolgue, eu falei com aquela menina, eu quero falar com você que está aqui, que você que me ouve. Não empolgue, bênção. Esses dias eu vi um médium de uma sessão espírita expulsando demônio em nome de Jesus. Então o espírito de engano precisa de ser expulso hoje no nosso meio. O apóstolo Paulo chegou aqui em Filipos com Silas. E o que aconteceu? Aquela jovem estava adivinhando a vida dos outros. E escuta, ela estava pregando, dizendo: olha, estes homens são homens de Deus. Estes homens anunciam o caminho da salvação. Nem todos que pregam sobre a salvação, nem todos que falam de Jesus, de Deus, são de Deus, são de Jesus. Como conhecer então, pastor? Uma pessoa que é de Deus, veja os frutos. Veja o caráter dela. Como que um pastor, um apóstolo, um bispo, um pregador da Bíblia, da palavra de Deus, pregador do evangelho, vive uma vida promíscua, vive uma vida na prostituição, vive uma vida enrolada, devendo às pessoas, com palavrões. E essa menina falou comigo: olha, ele fala palavrões, conta piada indecente. A Bíblia diz em Efésios, irmãos: não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe, e sim toda aquela que sirva para a edificação. Mas é este segundo o espírito do engano que estão dentro das nossas igrejas.
são pregadores, são pastores, que aparentemente são santos, são cheios do poder, mas estão, irmãos, contradiz o que eles falam e o que eles vivem. A Bíblia diz que o homem de Deus deve ser marido de uma só mulher, ele deve ser não dado ao vinho, irrepreensíveis, ele deve criar os filhos no temor de Deus, ele deve administrar sua casa. Como, pastor Eugênio, conhecer se o homem é de Deus, a mulher é de Deus? Veja a vida, o caráter. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, nossas vidas. Está entendendo, jovem? Você tem que pensar, meu filho. Você tem que pensar, adolescente. Você tem que pensar, irmão e irmã. Despertar para a palavra. A Bíblia diz aqui em 1 João, é o apóstolo João falando, que muitos, provai os espíritos, porque muitos espíritos têm saído para o mundo afora. Entende? Provai os espíritos se procedem de Deus. São espíritos enganadores que estão aí nos altares, mas estão com a vida, vivendo a vida promíscua, que estão vivendo a vida enrolada. O espírito do engano nos dias de hoje, irmãos. Outra coisa eu quero falar em terceiro lugar, o espírito do engano. Irmãos, as campanhas que são feitas hoje em nome de Jesus, campanhas de fé. Eu não sou contra as campanhas de fé. Nós teremos uma campanha semana que vem. Não desista. O problema das campanhas que eu vejo em algumas igrejas é que toda campanha pede dinheiro. Agora eu estava vendo uma campanha feita por um líder, um pastor numa cidade aí, pedindo, usando um texto dizendo que Deus varreria a injustiça do mundo. E aí entregando para os crentes as vassouras para varrer das suas casas, as maldições. Eu falei, meu Deus, onde nós vamos parar? Um outro fez uma campanha usando um martelo da justiça, onde a pessoa fazia um valor, dava um valor de R$1.000 e recebia em casa aquele martelo. Vocês viram isso? Outra campanha que a pessoa recebia um saquinho de uns 150, 200 gramas de cimento, onde ele ia determinar a casa própria. Aquela campanha da casa própria. Outro irmão, dando o sabão em pó ungido. E se eu ficasse aqui, irmãos, as campanhas as mais estúpidas. Usa o texto bíblico, mas não faz uma exegese do texto. Força o texto dizer o que ele não diz. As campanhas mais loucas. Esses dias mostrou um que pegou uma Bíblia e colocou dentro de um óleo, de uma mirra de Israel, e depois pegou aquela Bíblia, depois de não sei quantos dias de consagração, e torcia a Bíblia, e colocava em outro recipiente, para entregar para os fiéis. Irmãos, isso é engodo, isso é o espírito do engano, isso é o espírito da superstição, entrando dentro das comunidades. Mas é o que eu sempre digo, o povo gosta. O povo gosta disso. O povo que não conhece Deus, o povo que não conhece a Bíblia. Mas você, querido, você conhece a palavra, você conhece a Deus. A Bíblia diz aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece, o meu povo erra, porque falta o conhecimento da palavra. Porque tu, sacerdote, não ensina o povo. Eu quero chamar sua atenção, meu irmão. Você que me ouve, olha, você que me ouve agora nessa rádio. Eu não sei qual rádio você está ouvindo, tem a Linha Cidade, tem aqui em Montes Claros, a Expressão. Eu quero falar uma coisa com você. A sua igreja tem escola bíblica dominical para você estudar a Bíblia. Peça ao seu pastor para vocês terem a escola bíblica dominical. Para vocês estudarem a Bíblia. O problema é que nós estamos deixando a palavra. E quando nós abandonamos a palavra, aí nós damos lugar, a nossa comunidade dá lugar para estas práticas supersticiosas, enganosas.
que desvia o povo de Deus, levando o povo de Deus ao erro. O apóstolo Paulo teve de expulsar o demônio dessa jovem que adivinhava, que dava lucros para os seus senhores. A questão é que essas campanhas, elas miram lucros. Na verdade, o interesse é ganhar dinheiro, é manipular os fiéis, é manipular os fiéis com milagres camuflados, mentirosos. Eu estou falando com vocês ainda como introdução. O espírito do engano que tem estado dentro das nossas comunidades. E precisamos de expulsá-los em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu falei com vocês o espírito do engano, da mídia, dentro da própria igreja. A falta de pregar contra o pecado, de ensinar o nosso povo que precisamos de morrer. Tem uma cruz para carregar. Existe uma cruz. E nós não temos pregado sobre isso. Temos pregado o evangelho da prosperidade. Você pode, você consegue. Você precisa de determinar a reconquista, a restituição dos seus sonhos. Isso tudo é engodo, isso é mentira, meus irmãos. Essa pregação que Deus vai restaurar os seus sonhos, nem todo sonho Deus restaura. Porque tem sonhos que eles vieram inspirados por um coração vaidoso, orgulhoso, cheio de engano, altivez. Então tem sonhos que Deus não vai restaurar. Por quê? Porque são sonhos que não fazem parte dos planos dele. E quando os seus sonhos são desfeitos, porque todos foram ilusões. E é desejo do Senhor que por ti morreu na cruz, para que tu vivas feliz. Quem sabe você está chorando por causa disso. E nós precisamos de falar que este é um engano ensinado. Determinação. Eu determino. Você pode. Essa mentira, meu irmão, que você ouve nas rádios, na televisão. Você vai na nossa comunidade lá hoje, que eu vou dizer que você vai sair curado. Com ordem de quem? Quem pode dar ordem para Deus curar? Porque é Ele que cura. Aí tem momentos que eu creio que o Satanás cura para que a pessoa continue lá naquele engano. Eu creio na cura, eu creio na cura. Eu creio no milagre. Na nossa igreja, quantas pessoas foram curadas porque Deus quis curá-las. E eu nem marquei esse dia para que houvesse oração para cura. Simplesmente as pessoas foram lá e foram curadas. Mas as pessoas estão tão, irmãos, iludidas, distantes da palavra, que estão sendo levadas por esse espírito, então, que eu falei em primeiro lugar, o espírito do engano, onde não prega sobre a cruz, onde não prega sobre que precisa morrer para este mundo, para o pecado, onde não pregam que é preciso entender que há a vontade de Deus que prevalece. Eu vi um pregador dizendo na televisão: você está orando pedindo a vontade de Deus? E aí começou a desbravar, falando coisas horríveis, dizendo que a pessoa é um idiota e falando coisas terríveis. Irmãos, a Bíblia, o próprio Jesus diz: seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esse espírito do engano que não nos ensina sobre isso, que é preciso pedir a vontade de Deus, é preciso pregar a cruz, o evangelho da cruz, é preciso pregar a morte para este mundo. Mas falamos de segundo lugar, o engano de líderes que acham, porque expulsam demônios, porque oram para as pessoas, têm uma vida totalmente desregrada no pecado, mas eles vão ter com Deus. Irmãos, tem pessoas que eu estou vendo aqui em Montes Claros, eu estou vendo nosso país, que no momento certo, Deus vai tratar com elas. Deus permite
E o diabo continua enganando essas pessoas, vivendo no pecado, enganando as ovelhas de Deus. Enganando as ovelhas de Deus. Mas no tempo de Deus, Deus vai mostrar. Não cabe a mim e a você ficar aí falando nada. Deixa Deus agir. O que cabe a mim e a você, meu amado, é firmar aqui, ó, nesta palavra de Deus aqui, ó, na palavra. O que cabe a mim e a você é estudar a palavra e ficar firme nela, para não desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, nem retrocedermos, mas olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então veja bem aqui, o espírito do engano, que é hoje. Falamos em terceiro lugar também, as campanhas que são feitas. O evangelho que é pregado, um evangelho que não é o que está aqui nas páginas das Sagradas Escrituras. Pregadores que pegam a Bíblia, a palavra de Deus, e forçam a Bíblia dizer o que ela não diz. Mas vamos seguir em frente. Pedro e Silas foram presos, porque pregaram, porque expulsaram um demônio de uma menina, de uma jovem. Aquela multidão poderia ter se alegrado, porque aquela menina era menina cativa pelas trevas. Mas aquela multidão estava perdida, estava morta, estava cega nos delitos e pecados, como muitos hoje. Mas você não está, meu irmão. Ei, jovem, adolescente, você, meu irmão, não está. Você que me ouve, você é de Deus. Amém, Jesus? Eles foram presos. Mas olha o que aconteceu aqui. Presos, amarrados. Mas veja o que diz aqui. Olha o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Por isso eu quero falar sobre isso. Eu apenas falei na introdução desse texto que nós lemos, sobre o espírito do engano que há entre nós. Mas nosso tema é o de repente de Deus. Aqui diz que enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, os demais companheiros de prisão faziam o quê? Escutavam. Eles louvando a Deus, certamente falando das grandezas de Deus, certamente dando-lhe graças a Deus pela prisão. Eles louvavam a Deus. De repente, sobreveio o tamanho terremoto. Os de repentes de Deus. É isso que eu quero falar com vocês. Os de repentes de Deus. O que é de repente? Eu estava indo na rua ali, de repente apareceu. Não é assim? De repente, rapaz, um motoqueiro veio quase. O de repente de Deus. Nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Amém? Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Eles cantavam louvores, eles oravam ao Senhor e de repente aquele lugar sacudiu. De repente, terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Quem sabe neste momento, querido, há um de repente de Deus já acontecendo na tua vida desde o momento em que você entrou aqui. Quem sabe na tua vida, minha irmã, há um de repente de Deus acontecendo. Quem sabe que você que está me ouvindo neste momento, há um de repente de Deus acontecendo e vai acontecer ainda hoje, se for da vontade de Deus e para a glória dele. Aqui diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Há poder na oração, há poder no louvor. A Bíblia conta a história daquele rei, Saul,
que ficava de vez em quando manietado por um espírito do mal. Aí Davi ia ali e dedilhava aquela harpa. Aquele espírito saía da vida de Saul. Há poder no louvor, há poder na oração. Então, de repente de Deus, pode acontecer, e quem sabe está acontecendo, quando eles oravam, cantavam louvores, sacudiam os alicerces da prisão. Eu quero desafiar você, mãe, eu quero desafiar a senhora, querida, para que a senhora continue orando pelo teu filho. Não desista do teu filho, não desista da tua filha. Quem sabe teu filho está preso pelos grilhões do vício, da droga, vivendo uma vida desregrada na prostituição. Continue orando, continue louvando a Deus, continue dando graças, porque a palavra do Senhor nos ensina que em tudo devemos dar graças. Irmã, presta atenção, minha irmã. Deus tem um propósito em tudo isso. Deus tem um propósito em tudo isso. Você crê nisso? Muitas vezes nós cantamos na igreja, meus irmãos, e não cremos. A gente esmurece. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo foi preso aqui. Paulo era homem de Deus. Estava fazendo a obra de Deus. Acabara de libertar uma jovem aprisionada por um espírito imundo, por um demônio. E por causa disso, ele ficou preso. Ele e Silas. Ele poderia ter falado com Deus, mas Deus, que negócio é esse? O Senhor não mandou expulsar demônio das pessoas, libertar os cativos, tirar da prisão os oprimidos, algemados? Eu acabei de fazer em teu nome, Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles oravam a Deus e cantavam louvores, porque aquela prisão tinha um propósito. Deus tinha ali não apenas o carcereiro, mas tinha outros prisioneiros. Deus tinha ali pessoas que ele queria salvar. E a estratégia do Deus da conspiração, o Deus que cria meios, circunstâncias e inconveniências para fazer a vontade dele prevalecer. Ele tinha aquela prisão para Paulo e para Silas, porque através ali deles, apesar de ter levado aquelas varadas, recebido uma surra, mas Deus tinha um propósito. Cadê os teólogos da prosperidade agora? Cadê a reivindicação? Eu determino aqui agora, Senhor, a cura. Eu determino, Senhor, a minha... Não! Eles apenas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Deus soberano, de repente, um terremoto aconteceu. Sacudiu os alicerces da prisão. Continue orando, querida. Minha jovem, continue orando. Meu adolescente, continue orando. Meu irmão, irmã, vamos continuar orando, intercedendo. Vamos interceder pelo nosso Brasil, pela situação da crise que vivemos política. Não fique tomando partido nenhum, nem PMDB, nem PSDB, nem partido algum PT. Você tem de orar para o nosso país, para que Deus seja o Senhor dessa nação, para que Deus faça valer a justiça dele. Vamos orar pelo nosso irmão em Cristo, o juiz federal lá, o Moro, para que Deus dê ele saúde, para que Deus sustente a família dele, a esposa dele, os filhos dele, para que Deus use este homem, porque de repente Deus já tem feito abalar as estruturas desse nosso país. Os ratos, as ratazanas que têm roubado a nossa nação. Vamos orar para Deus aqui em nossa cidade de Montes Claros, pelo nosso estado, para que Deus possa tirar debaixo do tapete essas corrupções que estão aí. Então, de repente, irmãos, Deus pode fazer acontecer um terremoto que vai sacudir as alicerces da prisão e fazer seu filho libertar do vício, das drogas. Aqui diz: abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Glória a Deus por isso. Ora a Deus. Ei, jovem, você acabou de formar. Nós temos jovens aqui. Você que me ouve, você que neste momento está ligado nesta rádio.
e você está desempregado, o nosso Deus é um Deus que abre portas. Não se intimide, espera nele, confia nele. É o Deus que está, eu entendo e creio nisso, cansado de ver a injustiça dominando, campeando nosso país. Até quando? Nós precisamos de orar, de louvar a Deus. Esta é a ideia dessa palavra neste momento, é que você entenda, meu irmão, que se nós orarmos e louvarmos ao Senhor, pode acontecer um de repente de Deus. Vamos continuar na brecha, irmãos. Vamos continuar orando. A Bíblia fala aqui, Ezequiel, quando Deus procurava um homem, alguém, para colocar na brecha, para interceder pelo seu povo, e não encontrou sequer um homem. Vamos ficar na brecha, vamos orar, porque pode acontecer o de repente de Deus. E o de repente de Deus aconteceu aqui, olha, onde houve um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Na Bíblia nós temos 19 expressões de repente. A palavra do Senhor nos fala quando Saulo de Tarso tomou cartas para ter direito de assolar, de prender os crentes, os do caminho. E quando ele estava indo ao encalço dos crentes para prendê-los, a Bíblia diz que de repente ele foi barrado no caminho. Uma luz manifestou-se e aquele perseguidor dos crentes, Saulo de Tarso, o grande perseguidor, caiu no chão. E ele ouviu, e ele começou a dizer, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Essa expressão é tremenda, porque naquela época era o Kyrios. César era o Senhor César. E ele servia ao Senhor César. Agora ele estava perguntando: quem és tu, Senhor? E aquela voz do Senhor Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. O irmão sabe da história, porque a ideia aqui é que de repente manifestou a Saulo de Tarso a presença do Filho de Deus ressurreto, que o jogou no chão. Já levantou, não como Saulo, o grande perseguidor, mas agora um homem servo do Senhor Jesus Cristo, que foi usado pelo Senhor para pregar o evangelho toda aquela Ásia. O de repente de Deus aconteceu na vida de Saulo. E eu quero lembrar os irmãos, porque estamos falando de oração, de intercessão, de louvor. A Bíblia diz, amados, presta atenção, a palavra do Senhor nos mostra que a igreja estava em oração. A igreja sempre estava em oração. O que significa, meu irmão? Pode ser a pessoa mais dura, pode ser o seu patrão, quem sabe você que está aqui, você que me ouve, tem um problema na justiça. E você está sendo injustiçado, injustiçada. Talvez é um problema com a sua família, família do seu marido, família da sua esposa. Entregue isso ao advogado dos advogados. Entregue isso a Jesus. Porque de repente, ele pode surpreender você, porque ele é um Deus que nos surpreende. Ele é um Deus de conspiração. A igreja estava orando, Saulo de Tarso caiu por terra. Cadê aquele homem? Perseguidor? Quem está te perseguindo? Quem está querendo manipular você? Este medo que você tem, medo de quê? De quem? Alguém tem falado que vai acabar com a sua raça, e você é povo de Deus. Confia no Senhor, entrega a Ele. Eu estou falando do de repente de Deus. Falei do de repente de Deus quando Paulo e Silas estavam presos. E Deus então fez ali acontecer um terremoto. Lhe estou falando também quando antes Paulo era Saulo, que teve aquela experiência, era um perseguidor da igreja. Mas aquela ignorância, o homem que era extremamente zeloso pela religião dos seus pais, agora estava ali um servo a serviço do seu mestre,
Jesus Cristo de Nazaré. De repente, o Senhor manifestou-se a Paulo. De repente, a Bíblia diz, irmãos, 50 dias depois da Páscoa, era Pentecostes. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi embora e falou com seus discípulos: permanecei em Jerusalém até que do alto venha a promessa. O Senhor Jesus havia dito àqueles discípulos que enviaria o Consolador, mas eles precisavam ficar, e eles ficaram no cenáculo, orando. E 50 dias depois da Páscoa veio o Pentecostes, daquela dia de Pentecostes. Todos estavam reunidos em oração, obedientes à palavra do Senhor, e de repente, a Bíblia diz aqui em Atos 2, de repente veio dos céus, um som como de um vento impetuoso, e encheu aquele lugar, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Essas línguas aqui não eram as línguas de Coríntios. Ali tinha medos, elamitas, pessoas da Capadócia, de Cirene, da Panfilha, da Mesopotâmia, do Egito, vários lugares do mundo, e cada pessoa ouvia as grandezas de Deus da boca daqueles homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ouvia na sua própria língua materna. Poder de Deus se manifestou ali de repente. De repente. É assim que acontece. Eu me lembro uma vez, na reunião nós estávamos na nossa igreja, e aí uma irmã tinha um desejo grande de ter uma experiência diferente com Deus. E quando eu abri a Bíblia para ler, de repente lá atrás ela caiu falando uma língua estranha. Coisa maravilhosa. É isso aí. A igreja estava em oração ali, irmãos. A importância da oração, a importância de estarmos na presença do Senhor, clamando, pedindo ao Espírito Santo que nos aviva, que nos desperte. Precisamos de despertamento, que o Senhor possa despertar em nós, avivar os teus dons, minha irmã. Avivar, meu irmão, os teus dons, os teus talentos, colocando-os à disposição do Mestre, a serviço do Mestre. Nós estamos precisando de um despertamento, de um avivamento, e o meu clamor nessa noite, e o meu pedido ao Espírito Santo de Deus, é que Ele possa, para a glória do nome dEle, despertar a tua vida, despertar a minha vida. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu aquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Os de repente de Deus, de repente, Deus vai dar um renovo. De repente, Deus vai dar para você, sabe, novos sonhos. De repente, Deus vai restaurar em você aquela paixão pelo ministério, aquela paixão de voltar ao primeiro amor, de repente. Mas nós precisamos estar na brecha, orando, clamando ao Senhor, como aconteceu com a igreja aqui, que estava em oração, e eles oravam, esperando a promessa do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus havia dito que Ele enviaria o Consolador, e Ele enviou. De Fabrício Carpineja. Todo filho é pai da morte de seu pai. Feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouquinho por dia. Há uma quebra na história familiar, onde as idades se acumulam e se sobrepõem e a ordem natural não tem sentido. É quando o filho se torna pai de seu pai. É quando o pai envelhece e começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa. Lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força nossa mão já não tem como se levantar sozinho. É quando aquele pai outrora firme e intransponível enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para sair de seu lugar. É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, só geme, só procura onde é a porta e onde é a janela. Tudo é corredor, tudo é
triste. É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, fracassa ao tirar sua própria roupa e não lembrará de seus remédios. E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. Aquela vida que nos gerou depende de nossa vida para morrer em paz. Todo filho é pai da morte de seu pai. Ou quem sabe, a velhice do pai e da mãe seja curiosamente nossa última gravidez, nosso último ensinamento. Fase para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor com a amizade da escolta. E assim, como mudamos a casa para atender nossos bebês, tapando tomadas e colocando cercadinhos, vamos alterar a rotina dos móveis para criar os nossos pais. Uma das primeiras transformações acontece no banheiro. Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra no box do chuveiro. A barra é emblemática, a barra é simbólica, a barra é inaugurar um cotovelo das águas. Porque o chuveiro simples, refrescante, agora é um temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não podemos abandoná-los em nenhum momento. Inventaremos nossos braços nas paredes. A casa de quem cuida dos pais tem braços dos filhos pelas paredes. Nossos braços estarão espalhados sob a forma de corrimões. Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos. Envelhecer é subir escada mesmo sem degraus. Seremos estranhos em nossa residência. Observaremos cada detalhe com pavor e desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, engenheiros frustrados. Como não previmos que os pais adoecem e precisariam da gente? Nos arrependeremos dos sofás, das estátuas e do acesso caracol. Nos arrependeremos de cada obstáculo e tapete. E feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouco por dia. Meu amigo José Klein acompanhou o pai até seus derradeiros minutos. No hospital, a enfermeira fazia a manobra da cama para a maca, buscando repor os lençóis, quando Zé gritou de sua cadeira: "Deixa que eu ajudo." Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez seu pai no colo. Colocou o rosto de seu pai contra seu peito. Ajeitou em seus ombros o pai consumido pelo câncer, pequeno, enrugado, frágil, tremendo. Ficou segurando um bom tempo, um tempo equivalente à sua infância, um tempo equivalente à sua adolescência, um bom tempo, um tempo interminável. Embalou o pai de um lado para o outro, aninhou o pai, acalmou o pai e apenas dizia sussurrado: estou aqui, pai." O que um pai quer apenas ouvir no fim de sua vida é que seu filho está ali. A triste história de um médico. Num determinado hospital público, chegou um paciente em estado grave. As enfermeiras correram para ver o paciente e, após a verificação, perceberam que o estado daquele jovem de 21 anos era algo desesperador e precisava urgentemente de um auxílio médico. Então a enfermeira plantonista correu e foi à sala do médico e, ao chegar, disse: Doutor, há um jovem garoto, ele acaba de dar entrada aqui no hospital em estado grave. Por favor, venha depressa atendê-lo." Então o médico disse a ela: "Calma, essas coisas acontecem todos os dias. Eu vou terminar de comer a minha pizza e daqui a pouco vou atender." A enfermeira indagou: "Mas doutor, o caso é gravíssimo e o rapaz pode morrer." "Calma, enfermeira. Leve ele à UTI e me aguarde lá.
Então a enfermeira começou a chorar e foi correndo prestar os devidos socorros àquele jovem. Se passaram quase 30 minutos até que o médico chegou na UTI. E ao chegar, a enfermeira estava chorando, olhando para o paciente que já estava coberto com aquele lençol branco, porque acabara de falecer por não ter tido socorro médico. O médico imediatamente correu para ver o garoto e, para sua surpresa, ao puxar o lençol branco, quase desmaiou, porque aquele garoto, ao qual ele demorou para atender, era o próprio filho. Neste momento o médico gritou e chorou, ajoelhando no chão e pedindo perdão a Deus e ao seu filho. Todos os outros médicos correram para ver o que havia acontecido e todos choraram, pois também conheciam aquele jovem filho do doutor, que poderia ter sido atendido naquele hospital público. O que o doutor não sabia é que mesmo ele e sua família, tendo um plano de saúde o mais caro, nunca imaginou que um dia um dos seus poderia ser atendido no Hospital do Povo. A partir deste dia, este médico prometeu ser o melhor, fazer o melhor e atender cada paciente como se fosse alguém de sua família. Logicamente, este remorso será para sempre irreversível. Pense nisso. Não deixe para daqui a pouco o que você pode fazer agora, neste momento. Seja melhor na sua vida profissional, sentimental, material. Não perca tempo, porque o tempo é precioso. Construa sonhos, ainda que pareçam ser impossível aos seus olhos. Acredite na sua capacidade, para não sentir na velhice a dor de não ter consigo realizar seus sonhos na juventude. Seja humilde, ajude o seu próximo, sem querer nada em troca, pois assim você vai ver que colherá grandes frutos daquilo que você plantou. Não importa a sua situação financeira, se é rico ou pobre. No final, todos nós iremos para o pó da terra. Não poderemos levar nada desta vida. A Bíblia diz aqui em Eclesiastes 12:7: e o espírito volta a Deus que o deu, e o pó volta à terra